Olá, tudo bem? Eu sou Antônio Carlos, presbítero na Igreja Presbiteriana do Brasil em Bragança Paulista, e nós vamos para mais uma aula da nossa escola dominical, continuar com o assunto A Oração do Senhor, parte 4, a última parte da oração do Pai Nosso. Então você pode visitar o nosso canal, encontrar outros 3 estudos e a conclusão com esse, que é a 4ª parte. Hoje nós vamos falar sobre a oração do Senhor ainda. Nós vamos comentar sobre os nossos pecados e o mal. O trecho é Mateus capítulo 6, versículo 12 e 13, que diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Antes de dar início à nossa aula, eu gostaria de pedir para que você se inscreva no canal da nossa igreja, deixe o seu like, faça o seu comentário, tire sua dúvida, que nós teremos maior prazer em respondê-la na medida do possível, ok? Muito bem. Gostaria de lembrar também que esses estudos que nós temos feito é baseado neste livro, Jesus pela Ótica do Oriente Médio, do pastor Kenneth E. Bailey, ok? Muito bem, meus irmãos, vamos então à 4ª parte e à última parte da oração do Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mais uma vez, meus irmãos, nosso relacionamento com Deus e com o próximo estão intimamente ligados nesta oração, né? Porque nós nos achegamos a Deus pedindo perdão dos nossos pecados, assim como nós perdoamos as outras pessoas. Então eu estou dizendo para Deus: Deus, perdoa da mesma maneira que eu estou perdoando o meu irmão. Então perceba que o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com os nossos irmãos e com as pessoas com quem eu me relaciono está diretamente ligado. Jesus ilustrou essa questão, meus irmãos, contando a parábola do servo incompassivo. Esse trecho está em Mateus, no capítulo 18, de 23 a 34. Conta a história de um servo que recebeu o perdão de uma dívida enorme com o seu mestre, e depois ele volta para o seu conservo, aquela pessoa que era o servo dele, né? Desde aquele tempo já existia o serviço terceirizado, né? Então aquele conservo que devia uma quantia bem menor para ele não teve a capacidade de perdoar, né? E o mestre dele fica irado, fica indignado e joga esse servo incompassivo na prisão. Essa parábola, meus irmãos, ela não corresponde exatamente à oração do Senhor, né? Porque esse servo ele não pecou contra o seu mestre, ele apenas deixou de pagar uma dívida, né? Então, assim, o servo ele tinha emprestado dinheiro do seu patrão, né? Do seu patrão. Ele não tinha roubado, né? Era uma situação de empréstimo. Então, na oração do Senhor, então, a questão maior é o pecado. O mais importante, o item mais importante na oração do Senhor é exatamente o pecado, ok? Meus irmãos, é muito comum para o ser humano também que foi ofendido não esquecer e não perdoar. Porque a pessoa que quando ela é ofendida, ela se sente no direito de não perdoar. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque a oração diz assim: Senhor, perdoa assim como eu tenho perdoado. É uma via de mão dupla, é na mesma proporção que eu já tenho feito, né? Mas aqui, meus irmãos, Jesus diz que a pessoa que foi prejudicada perdoe, mesmo que não haja confissão de culpa. Mas como assim? É dessa forma. Mas é possível isso? Né? A pessoa perdoar, mesmo que não haja pedido de perdão? É assim que Jesus ensina, né? Mas como é possível isso, meus irmãos? Existem algumas situações, eu não vou nem comentar de casos, de histórias passadas, no tempo do nazismo, outras atrocidades
tremendas que ocorreram na nossa história no passado. Eu vou falar de coisas atuais, né? Será que os cristãos lá do Sudão conseguem perdoar o governo atual deles, que já faz 40 anos que persegue e mata os cristãos, sendo que o governo do Sudão nem reconhece que isso acontece? Como é possível o cristão lá do Sudão exercer perdão com esses governantes, né? Com essa injustiça tremenda? Meus irmãos, é uma pergunta muito difícil de responder, mas eu quero trazer aqui para nós pensarmos, meus irmãos, o exemplo de Jesus, né? Jesus estava na cruz e a sua oração foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Meus irmãos, com Jesus, nem Pilatos, nem o sumo sacerdote, nem o centurião fizeram nenhum pedido de desculpas. Eles ainda estavam praticando as suas brutalidades. Jesus ainda estava recebendo a brutalidade dessas pessoas e já estava orando: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem, né? Parece, meus irmãos, o grito de uma pessoa, de um fraco, né? De uma pessoa fraca, mas na realidade é a tremenda voz de uma pessoa muito forte, que tem a capacidade de enxergar que aquelas pessoas não sabiam o que estava fazendo e intercede por elas por perdão. Meus irmãos, por mais incrível que pareça, né, quem somos nós para nos comparar a Jesus? Mas Jesus é o modelo que nós devemos seguir, ou seja, perdoar, mesmo que ainda não tenha acontecido o pedido de perdão, ok? Muito bem, meus irmãos, vamos falar um pouco então agora sobre qual é a natureza do pecado que precisa de perdão. Mateus usa a palavra dívidas. Lucas fala de pecados e das dívidas, né? Nós, os presbiterianos, oramos: perdoa as nossas dívidas. Há outras religiões que usam perdoa as nossas ofensas, né? Primeiro, meus irmãos, o que é dívida, né? Dívida refere-se a obrigações que nós não cumprimos perante Deus, perante os nossos amigos, perante os nossos parentes, os nossos companheiros. É aquilo que nós deixamos de fazer. Ou seja, nós devíamos fazer alguma coisa, mas não fomos capazes de fazer. Nós devemos amor, confiança, fé em Deus. E não fazemos. Isso é uma dívida que nós temos com Deus. Eu devo fidelidade à minha esposa, eu devo honestidade com o meu patrão. Honestidade, muitas vezes, eu deixo e vou criando ali dívidas. Eu tenho que cumprir as promessas que eu fiz. Aquilo que eu prometi fazer. Depois eu te ligo. E não liga, são dívidas, coisas que eu tinha que fazer e acabei deixando de fazer. Então, isso são as nossas dívidas, ok? Meus irmãos, o crente precisa se lembrar de pedir perdão tanto das dívidas, ou seja, aquilo que ele tem que fazer e deixa de fazer, né? Eu devo educar o meu filho. Quando eu falho na educação do meu filho, quando eu deixo de corrigir o meu filho e aquilo seria útil para a sua educação, é uma dívida que eu estou proporcionando, que eu estou criando, né? Então, assim, olha, o crente ele precisa pedir perdão, então, tanto pelas dívidas, que é aquilo que ele deixou de fazer, quanto para as suas ofensas, que são os pecados propriamente dito, aqueles atos de pecados que eu cometo diariamente. Aqui, meus irmãos, há um comparativo que o pedido de perdão ele deve ser feito assim como o pedido de pão, ou seja, diariamente. Eu preciso estar consciente das minhas dívidas e dos meus pecados diariamente, né? Porque quando a gente vai levando, meus irmãos, vai juntando os cacos da nossa vida,
e vai colocando tudo diante de Deus, né? Nós fazemos isso e Deus vai devolvendo para nós a alegria da salvação. Então, assim, o pedido de perdão é um ato que tem que ser diário, né? Veja como meus irmãos, os nossos costumes hoje em dia, né? Nós pedimos um perdão completo quando nos convertemos, porque quando nos convertemos, nós tomamos consciência da nossa pequenez, do nosso pecado dos nossos pecados e colocamos aquilo diante de Deus e pedimos perdão. Ou então a gente vai, uma vez por semana, vai ao culto e ali a gente pede perdão. Ou outras vezes a gente se reconcilia com Deus uma vez por mês por ocasião da Santa Ceia, porque é o que tem que acontecer. Então a gente estipula essas datas, né, em particular, para nos converter, para nos redimir e pedir perdão para os nossos pecados. E a oração, meus irmãos, não é assim. Essa oração é uma prática que tem que acontecer diariamente. Como eu já disse, diariamente reunir os cacos da nossa vida e voltar a ter comunhão com Deus e assim Deus nos devolve a nossa alegria da salvação. Quando nós fazemos essa oração também, meus irmãos, nós estamos pedindo e possibilitando a libertação das culpas, das nossas responsabilidades que nós não cumprimos com relação às nossas dívidas, e a culpa porque os nossos atos de pecado são cancelados. E assim eu vou levando a minha vida nessa prática, confessando diariamente. Essa oração também, meus irmãos, ela pede perdão para os pecados que nós cometemos coletivamente. Eu já comentei aqui sobre isso. Nós cometemos pecado como família, a nossa família comete pecados, a nossa igreja comete pecados, nós como igreja cometemos pecados e nós como nação cometemos pecados, né? Então, eu faço parte de tudo isso, eu faço parte de uma família que peca, eu faço parte de uma igreja que peca, eu faço parte de uma nação que também peca. Essa oração do Pai Nosso, meus irmãos, possibilita essa reconciliação comunitária. Eu como família, como igreja, como nação, né? Também preciso levar a minha vida com esses pedidos de perdão em dia. E aí, meus irmãos, se as pessoas não são capazes de perdoar, elas também não são capazes de viver juntas, né? Então, por isso que o perdão é importante, ok? A cura que vem do perdão, meus irmãos, é que nos possibilita viver em comunidade. Viver em comunidade, em família, como igreja, sem a presença do perdão, é praticamente impossível. Fica insustentável os relacionamentos se não houver perdão da nossa parte. Uma outra coisa, meus irmãos, que nós temos que tomar cuidado é com o deixa para lá, né? Então, assim, olha, os assuntos precisam ser tratados de frente, com toda honestidade e sinceridade. Então, o deixa para lá, muitas vezes corremos o risco de criar raiz de amargura. Nós abrimos espaço também, meus irmãos, para sermos tratados como capacho, né? Por que como tratados como capacho? Porque às vezes somos um crente piedoso, sempre com a disposição de perdoar, né? Mas isso não pode se tornar sinônimo de capacho. O que é certo, o que é errado, né? Então, assim, tratar com honestidade, com sinceridade, né? E perdoar, liberar perdão, mas os assuntos precisam ser tratados. Não se esqueça, não abra espaço para se tornar um capacho, que o deixa para lá, meus irmãos, cria raiz de amargura, cria recalque, a pessoa fica recalcada, porque toda vez que vê aquela pessoa, volta à tona tudo o que se passou, né? Então, cuidado com o deixa para lá e cuidado para não se tornar um capacho, ok? Então, meus irmãos, nós precisamos viver dessa forma,
né? Sempre disposto, com a disposição, com o coração aberto para perdoar, para liberar o perdão, né? Porque assim como nós, assim como Jesus falou na cruz, meus irmãos, perdoa porque não sabem o que fazem, né? Nós também não sabemos o que fazemos muitas vezes. Muitas vezes não sabemos que a nossa atitude está ofendendo um irmão ou outro, um membro da família, um membro da igreja, né? Então, essa disposição em perdoar, essa disposição em se reconciliar tem que ser presente na vida do cristão, ok? Muito bem, meus irmãos. Vamos falar um pouco agora sobre a tentação e o mal, que é a sexta petição, né? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Tem uma tradução que eu gosto muito, meus irmãos, que diz assim, olha, não nos conduza ao tempo de provação, mas resgata-nos do mal. Eu acho que fica mais fácil de entender dessa forma. Meus irmãos, a palavra tentação também pode ser traduzida por provação ou por teste, né? A diferença é bem sutil, mas é bem importante também. Por exemplo, Deus testou, provou Abraão, mas não tentou Abraão. Então Deus provou e testou, porque Deus a ninguém tenta, né? Esse trecho da Bíblia eu gosto muito, né? Está em Tiago, capítulo 1, versículo 13. Deus a ninguém tenta, né? Então, se a gente está passando por alguma dificuldade, pode ser uma prova ou um teste, mas nunca uma tentação, né? Meus irmãos, para a gente entender esse relacionamento com Deus, eu queria fazer uma alusão aqui, é o seguinte, olha, quando os viajantes vão fazer longas viagens pelo deserto, de camelo, né? Eles precisam de um guia, porque no deserto não tem estrada, né? Então, precisa se contratar um guia, porque o guia conhece o destino, conhece o melhor caminho para se chegar onde se deseja, né? Sem as informações de um bom guia, o risco de morte é iminente, né? Porque andar no deserto é muito perigoso, né? Então, assim, os viajantes, quando vão, precisam de um guia. O que esse guia precisa ter? O conhecimento do caminho, saber lidar com as situações no deserto, né, caso haja alguma emergência, e precisa ser alguém em quem se possa confiar, precisa ser alguém de confiança. Esse trecho da oração do Senhor, meus irmãos, nós estamos manifestando a nossa confiança na nossa peregrinação por essa vida aqui na terra. Estamos elegendo o Deus como nosso guia. Então, quando nós estamos dizendo lá, né, não nos deixes cair em tentação, nós estamos confiando que Deus vai me dirigir no caminho certo. Nós estamos dizendo assim, ó, Senhor, nós confiamos na sua direção, pois o Senhor conhece o caminho que eu devo seguir. Por isso, me livra da tentação e me mostre o caminho que eu devo seguir, tá? Então é mais ou menos uma comparação bem simples, mas é isso, eu estou confiando em Deus como o guia no deserto, o guia que conhece o caminho, que sabe de todas as situações de perigo que tem nesse deserto, ok? Então, não nos permita entrar em tentação, né? Ou também, Senhor, não faça com que entremos em tentação, né? Ó Senhor, é como se a gente estivesse dizendo assim, ó Senhor, segure-nos e não nos deixe tomar esse caminho, né? Que o caminho da tentação, porque eu sou como um cego no deserto que precisa de um guia. Se eu não tiver a direção de Deus, eu vou me dar mal, ok? Em resumo, meus irmãos, a gente toma consciência da nossa própria fraqueza e pedimos para ser defendidos pela proteção de Deus e que sejamos protegidos das artimanhas de Satanás, tá? Em Lucas, capítulo 22, 31 e 32, Jesus adverte Pedro dizendo assim, disse assim, abre aspas, Satanás quer peneirar vocês como trigo, mas eu roguei por vocês,
para que a sua fé não esmoreça. Perceba aqui, meus irmãos, que Jesus não prometeu para Pedro que não haveria provação, né? Mas quando oramos, nós temos a proteção de Jesus e da sua cruz nos protegendo contra Satanás e contra os seus ataques. Satanás é o acusador e ele não está impedido de fazer o seu trabalho de acusar, né? Porém, nós somos instruídos a orar e a pedir por libertação desses momentos de provação, tá? Então, é assim que funciona, meus irmãos. O acusador vai fazer o seu trabalho, que é acusar. Mas ao orar, nós estamos nos tornando cientes da nossa fraqueza e estamos pedindo que Deus seja o guia para qual caminho eu devo seguir, ok? Muito bem, meus irmãos. Vamos falar um pouco, então, sobre livra-nos do mal, né? Meus irmãos, o maligno é uma realidade e se desencadeia em pessoas, na sociedade, em nações, né? E age com força de uma mente maligna. Por isso nós devemos orar, livra-nos do mal. Meus irmãos, não se enganem, o mal existe, o maligno existe, o acusador existe e vai fazer o seu trabalho de acusar, né? Então, precisamos orar constantemente, livra-nos do mal. Quando nós estamos dizendo, então, livra-nos do mal, livra-nos do maligno, livra-nos das armadilhas do acusador, livra-nos desse leão que ruge em volta tentando te pegar, ok? Muito bem, meus irmãos. Vamos ao finalmente, né? Teu é o reino. A oração termina desta forma, né? No final da oração, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, no final do Pai Nosso, tem essa declaração final, né? Essa declaração de fé, meus irmãos, é uma abreviação do texto que nós encontramos em 1 Crônicas 29, de 11 a 13. Esse trecho é usado desde o tempo de Jesus. E para os judeus se tornou uma tradição. Todo final de oração eles recitavam esse 1 Crônicas de 29, de 11 a 13, que é uma versão mais completa do que essa, né? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Tem essa curiosidade, procure lá em 1 Crônicas 29, de 11 a 13, que você vai conhecer essa declaração por completo. E a igreja, então, a igreja primitiva, seguiu essa prática judaica, né? E acrescentou no final da oração do Pai Nosso essa declaração, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É uma frase que honra a Deus, que glorifica a Deus, e foi colocada no final da oração do Pai Nosso, ok? Muito bem, meus irmãos. O resumo, então, do que nós vimos aqui na lição de hoje, né? Jesus associa o perdão de Deus ao seu povo com a vontade de seu povo, como a vontade do seu povo de perdoar os outros. Aquilo que eu falei. Na mesma medida em que pedimos perdão, é que seremos perdoados, né? O perdão deve ser dado, então, meus irmãos, mesmo que não tenha sido solicitado, e Jesus é o modelo, é o exemplo que nos ensinou a fazer essa oração, tá? Falamos, então, que essa palavra significa dívidas e pecados, né? Dívidas são aquilo que nós deveríamos ter feito e não fizemos, omitimos, né? Ou então o pecado, os atos de pecados que nós cometemos diariamente, né? Nós precisamos pedir o perdão, então, para as duas coisas, para dívidas e para as ofensas, para dívidas e para os nossos pecados. Nós comentamos também, meus irmãos, que o perdão deve ser, uma necessidade que nós temos recorrente, ou seja, assim como o pão, diariamente nós devemos pedir perdão, porque nós cometemos pecados todos os dias, né? A própria Bíblia já diz, não há quem não peque, não há homem que não pecou, certo? Muito bem. Vimos também, não nos conduzas
para a tentação, é mais bem traduzido por não nos leve para o tempo da provação, né? Não nos leve também, pode ser entendido como não permita que eu vá para o tempo da provação, né? Nós vimos também, finalmente, né, meus irmãos, a petição final, que é a proteção contra o mal, contra o maligno, né? Não podemos ignorar que existe o mal, que existe o maligno. É um grito que nós temos que ter todos os dias, meus irmãos, no nosso coração. Deus, livra-me do mal, porque ele é presente e é recorrente, ok? Muito bem, meus irmãos, era isso que tínhamos para hoje. Obrigado por sua atenção, pelo seu tempo. Encerramos então com essa lição, a parte final do Pai Nosso, ok? Nesse domingo nós voltamos também para o culto presencial, né? Nós começamos nesse domingo, então, não da mesma forma, né? A igreja nossa vai seguir todos os protocolos de higienização, de segurança, e vamos participar, né, com moderação, respeitando todos os protocolos, né, para o nosso próprio bem e para o bem daqueles que estarão lá conosco. Deixe seu like, se inscreva no canal da igreja, conheça os outros conteúdos, ajude-nos a divulgar a palavra de Deus. Obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo. Deus te abençoe. Até mais.